Você está preparado para entender o que realmente está acontecendo por trás dos bastidores da eleição de 2026? Bolsonaro virou réu. Mas será que isso muda alguma coisa no jogo eleitoral ou tudo não passa de uma nova jogada das instituições para enfraquecer o maior líder da direita brasileira? O que está por trás da decisão do STF? O que dizem as pesquisas? E principalmente, como a direita deve se organizar diante desse cenário? Será que há uma saída para o movimento conservador mesmo sem Bolsonaro nas urnas? E quem são os nomes mais fortes para assumir esse protagonismo? Essas são perguntas fundamentais que vamos responder ao longo deste vídeo, com base em dados, análises e fatos concretos, e não na narrativa forjada pela velha mídia. Se você quer entender o que realmente está em jogo e por que a esquerda não está tão tranquila quanto tenta parecer, já se inscreve no canal agora, deixe o seu like e fique com a gente até o fim, porque hoje o conteúdo está mais estratégico do que nunca. Pouco antes da decisão do Supremo Tribunal Federal acolher a denúncia da Procuradoria-Geral da República e transformar Bolsonaro em réu no processo da suposta trama golpista, o Instituto IPESP realizou uma pesquisa que já indicava uma percepção pública preocupante. 2/3 dos entrevistados, ou seja, uma maioria expressiva, acreditavam que Bolsonaro seria condenado. Apenas 29% acreditavam na sua absolvição. Isso mostra o quanto o ambiente institucional já vinha sendo preparado para este desfecho e o quanto parte da população, mesmo diante de tudo o que o ex-presidente representa, internalizou a narrativa da condenação como inevitável. O interessante é que, apesar disso, a base bolsonarista continua firme, mobilizada e com esperanças reais de reversão desse quadro. É importante deixar claro, do ponto de vista legal, essa nova condição de réu não altera a situação eleitoral de Bolsonaro, pois ele já se encontra inelegível desde junho de 2023 por decisão do TSE. A mudança é de caráter simbólico e estratégico. A condenação, caso venha, não o tornará mais inelegível do que já está. No entanto, o efeito político é evidente. Ao transformar o ex-presidente em réu em mais uma ação judicial, o sistema tenta ampliar o desgaste da sua imagem e abrir espaço para que outros nomes da direita apareçam como alternativas. E é justamente aqui que o jogo começa a se revelar mais complexo do que aparenta. Segundo a pesquisa Atlas, há uma divisão praticamente equilibrada na opinião pública. 47,1% acham que Bolsonaro deve indicar um novo nome para disputar a presidência em seu lugar. 45,9% defendem que ele mantenha sua candidatura, mesmo diante da inelegibilidade. Isso revela que a liderança de Bolsonaro ainda é fortíssima. Ele é, inclusive, o único político capaz de manter seu nome viável eleitoralmente mesmo sem poder disputar. Mas a história não para por aí. Outro dado relevante do IPESP mostra que 40% dos brasileiros acreditam que Bolsonaro ainda pode ser beneficiado por anistia ou revisão do processo, o que permitiria que seu nome constasse na urna em 2026. Entre os bolsonaristas, esse número salta para 70%. Ou seja, existe uma fé popular, um sentimento nacional de que a perseguição política pode ser revertida e que o líder poderá retornar ao jogo. Essa expectativa, por si só, já é combustível suficiente para manter a direita mobilizada nas ruas e nas redes. É esse sentimento que impulsiona a campanha por anistia no Congresso, as manifestações populares e o surgimento de novos protagonistas no campo da direita. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, percebeu isso com clareza. Sua presença em eventos como a manifestação em Copacabana mostra que ele quer se posicionar como sucessor natural de Bolsonaro, mantendo o tom de lealdade, mas assumindo espaço. Mesmo sofrendo críticas nas redes sociais por suas decisões como governador, principalmente em relação à segurança pública, Tarcísio se mantém como o nome mais forte para a direita, com base sólida e crescente nas pesquisas. E mais, ele aparece como alguém que pode dialogar com o eleitorado mais amplo, sem perder a essência conservadora. Uma equação difícil, mas possível. Nas pesquisas de presidenciabilidade, que medem a percepção de capacidade de liderança e governabilidade, Tarcísio aparece bem colocado. Ele é apontado por 35% dos entrevistados como alguém que seria um bom presidente. Lula lidera com 40%, mas a diferença está no índice de rejeição. 57% dizem que Lula não seria um bom presidente, contra 47% que dizem o mesmo sobre Tarcísio. Na prática, isso significa que o saldo de Tarcísio é menos negativo, com uma margem de rejeição menor, o que o torna mais competitivo em uma disputa polarizada. Vale lembrar que o indicador de presidenciabilidade é muito mais eficaz para prever o potencial futuro de uma candidatura do que as pesquisas de intenção de voto, que muitas vezes se baseiam em listas arbitrárias e prematuras. Lula, apesar de liderar em alguns rankings, enfrenta a força da matemática fria da aprovação. Segundo o índice CNN, sua aprovação caiu para 41% e a desaprovação subiu para 54%.
Em termos práticos, isso significa que, se a eleição fosse hoje, Lula não teria condições reais de reeleição. Para se tornar competitivo novamente, ele precisaria recuperar pelo menos 4 a 5 pontos de aprovação, e isso não é simples diante do atual cenário econômico e social. A inflação dos alimentos, o desgaste com a classe média, os problemas de segurança pública e a percepção de aparelhamento ideológico pesam contra o governo. O Planalto tenta reagir com medidas de apelo popular, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, o crédito consignado para trabalhadores CLT e a intensa campanha de mídia destacando ações do governo, mas até agora os efeitos foram limitados. Na esfera digital, outro termômetro importante para medir o pulso da política atual, nomes como Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado se destacam com altos índices de popularidade, segundo o índice da Trix de presidenciáveis. Esses governadores têm forte apoio regional e ainda são pouco atacados no cenário nacional, o que os mantém com imagem positiva nas redes. Lula aparece em terceiro lugar, graças à mobilização dos seus apoiadores e ao volume de postagens. Mas, como já alertam os analistas, popularidade digital nem sempre se converte em votos. O mais interessante é observar o movimento de Tarcísio, que perdeu espaço digital nos últimos meses, mas ainda figura como um dos principais nomes para 2026. A queda, explicam os especialistas, decorre da sua aproximação com Bolsonaro, o que, paradoxalmente, reforça sua identidade política junto à base mais conservadora. A verdade é que o Brasil vive hoje uma disputa muito mais profunda do que uma simples eleição presidencial. Estamos diante de uma luta por valores, por soberania, por liberdade de expressão e pelo direito de pensar diferente. Bolsonaro, mesmo como réu, continua sendo a figura mais influente da política brasileira, e tudo indica que sua força só aumentará à medida que tentam calá-lo. Seja por anistia, por mobilização popular ou por articulação política, o nome de Bolsonaro continuará sendo um dos grandes fatores de influência nas eleições de 2026. E se ele não puder disputar, alguém terá que carregar esse legado com dignidade, coragem e lealdade. Faltam 18 meses para a eleição. Ainda há tempo para reviravoltas, para articulações, para o nascimento de candidaturas e para o povo fazer sua voz ser ouvida. Por isso, agora é a hora de estar mais informado do que nunca. Não se engane com manchetes, nem com análises frias de institutos que servem ao sistema. O jogo está sendo jogado, e o povo conservador precisa estar atento, unido e participativo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Leve essa discussão para grupos, redes e rodas de conversa. Essa é a hora de mobilização. E não se esqueça, se ainda não entrou no nosso canal do WhatsApp, entre agora. Lá você recebe tudo em primeira mão, com exclusividade e sem censura. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. Bolsonaro será anistiado? Tarcísio será o escolhido? Ou outro nome surgirá como surpresa? Curte, compartilha e se inscreve no canal. O xadrez político só está começando. E você faz parte dessa estratégia.